Na década de 1860, um jovem se apresentava como escapista. Ele realizava truques de fuga em espetáculos. Crianças também participavam do entretenimento da época. O escapismo ganhou popularidade nos anos seguintes. Em 1867, Isaac Sprague ficou conhecido por sua aparência incomum. Ele sofria de uma condição que causava extrema magreza. Sua condição o levou aos espetáculos da época. Ele se tornou uma figura marcante do século XIX. Em 1912, uma fotógrafa registrava imagens do Alto em Berlim. Plataformas elevadas eram usadas durante obras. Esses pontos permitiam vistas amplas sem tecnologia moderna. A cena se tornou um marco da fotografia urbana. Em 1910, duas meninas posavam com um forte de neve. Brincadeiras assim eram comuns no inverno. Construções com neve eram populares em regiões frias. A cena registra um momento simples da infância. Em 1955, um homem fazia uma saudação no Tibete. Mostrar a língua era um gesto de respeito. A prática vinha de crenças antigas da região. O costume ficou conhecido por sua singularidade. Alces foram testados como animais de tração na Suécia. Eles eram fortes e adaptados ao frio. O uso não se popularizou no dia a dia. A ideia virou uma curiosidade histórica. Em 1946, Albert Einstein visitou a Lincoln University. A instituição era voltada à educação de estudantes negros. Ele ministrou uma aula e encontrou alunos. O momento marcou sua relação com questões sociais. Em 1920, ferroviários posavam com uma locomotiva a vapor. As ferrovias eram essenciais para o transporte. Essas máquinas marcaram a industrialização. A cena representa o avanço dos transportes. Um carteiro usava pernas de pau na França. A prática era comum em áreas alagadas. Isso facilitava o deslocamento no terreno difícil. O método virou um símbolo local. Em 1945, militares retornavam ao USS Casablanca. A cena ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Esses deslocamentos faziam parte da rotina. Um raro momento de pausa nas operações. 1970. A seleção brasileira reunia alguns dos maiores jogadores da história. O time conquistou a Copa do Mundo no México e se tornou um dos mais icônicos do futebol mundial. 1855. Uma das primeiras cirurgias com anestesia à base de éter. O método reduzia a dor durante procedimentos e marcou uma mudança na história da medicina. 1920. Jovens fazem um piquenique em uma fazenda de jacarés. A cena aconteceu em Los Angeles e se tornou uma das imagens mais curiosas da época. 1970. Corridas verticais atraíam multidões na Índia. Carros desafiavam a gravidade em paredes inclinadas. Um espetáculo popular da época. 1912. Uma mulher carregando um carro elétrico em casa. Veículos elétricos já existiam no início do século XX, muito antes de se tornarem populares hoje. 1915. O navio Endurance ficou preso no gelo da Antártida. A expedição enfrentou meses isolada no frio extremo e se tornou uma das mais famosas da história. Década de 1940. Um casal interracial com seu filho em um momento cotidiano. Na época, relações assim enfrentavam fortes barreiras sociais. A imagem registra uma realidade pouco comum naquele período. 1911. Uma criança trabalhava descascando ostras nos Estados Unidos. O trabalho infantil era comum em fábricas da época. A cena mostra a dura realidade daquele período. 1920. Movimento de passageiros na estação Mauá, no Brasil. As ferrovias eram essenciais para o transporte e impulsionavam o crescimento das cidades. Década de 1950. Um cartaz soviético chamava indianos e russos de irmãos. A mensagem fazia parte da estratégia política da URSS para fortalecer alianças durante a Guerra Fria. 1935. Uma visitante nas catacumbas de Paris cercada por ossadas. O local guarda milhões de restos humanos e se tornou um dos pontos mais curiosos da cidade. 1945. Crianças da família Valenda treinavam na corda bamba. Anos depois, um deles sofreu uma queda grave e ficou marcado na história do circo. Durante a Batalha de Tarawa, um fuzileiro naval deu água a um pequeno gato. O registro foi feito em 1943, no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial. A cena mostra um momento fora do combate direto.
A imagem se tornou um dos registros mais conhecidos daquele episódio. Nos anos 1940, uma modelo apresentou um curioso aparelho portátil para leitura. O dispositivo permitia ler sem usar as mãos, preso diretamente ao rosto. A invenção foi pensada para trazer mais conforto no dia a dia. A ideia antecipava hábitos que só se tornariam comuns muitos anos depois. Há cerca de 100 anos, até limpadores de janela trabalhavam usando terno. Na época, a vestimenta formal era comum mesmo em trabalhos manuais. A aparência profissional fazia parte da imagem esperada em público. O costume refletia um padrão social bem diferente do que se vê hoje. Em 1916, uma mulher foi registrada usando um dos primeiros modelos de scooter. O veículo era simples e ainda distante das versões modernas. Na época, esse tipo de transporte começava a ganhar espaço nas cidades. O registro mostra como novas formas de mobilidade já surgiam naquele período. Em 1921, alunas participaram de uma aula de matemática no Uzbequistão. As estudantes aparecem usando vestimentas tradicionais enquanto acompanham a lição. Naquele período, o acesso à educação feminina começava a se expandir na região. O registro ficou como um dos primeiros retratos desse avanço educacional. Equilibrando uma vara nos ombros, um homem carregava seus pais em 2 cestos. A travessia fazia parte da fuga de famílias em busca de um lugar seguro. Sem transporte disponível, essa era a única forma de seguir viagem juntos. A cena ficou conhecida como um dos registros mais impressionantes de esforço familiar já documentados. Durante um discurso público, Oswald Mosley foi atingido por um objeto lançado pela multidão. O episódio ocorreu enquanto ele liderava a União Britânica de Fascistas. O gesto que fazia naquele momento era associado a regimes autoritários da época. A cena acabou se tornando um dos registros mais marcantes das tensões políticas daquele período. Em 1919, um eclipse solar observado em Sobral reuniu cientistas para testar uma teoria que ainda gerava dúvidas. Durante o fenômeno, eles mediram o desvio da luz das estrelas ao passar próximo ao Sol. Os dados confirmaram previsões feitas por Albert Einstein na teoria da relatividade geral. O resultado teve repercussão mundial e mudou a forma como o universo passou a ser compreendido. Por volta de 1960, um cachorro foi fotografado sentado sob um secador de salão ao lado de uma mulher e uma criança. O equipamento era comum em cabeleireiros da época, usado para secagem prolongada. A cena mostra o animal participando de um momento típico do cotidiano. O registro ficou conhecido pelo contraste incomum entre o ambiente e a presença do cachorro. Em 1910, uma carruagem incomum circulou pelas ruas de Londres puxada por zebras. A tentativa fazia parte de experimentos para domesticar esses animais como alternativa aos cavalos. Apesar da aparência semelhante, zebras eram mais difíceis de controlar no trânsito urbano. A ideia chamou atenção na época, mas nunca se tornou uma solução viável nas cidades. No século XIII, monges da ordem cisterciense criaram um sistema numérico diferente. Com um único símbolo, era possível representar números de 1 a 9.999. Os traços indicavam unidades, dezenas, centenas e milhares ao mesmo tempo. O método impressionou pela ideia, mas acabou não se popularizando. Em 1943, o piloto francês Roger Sauvage ganhou destaque em missões aéreas. Ele integrou forças aliadas durante combates no fronte oriental da Segunda Guerra Mundial. Ao longo das operações, foi creditado por derrubar diversos aviões inimigos. Seu nome acabou entrando para a história como um dos pilotos mais notáveis daquele período. Em 1958, a artista de trapézio, conhecida como Miss Mara, chamou atenção por sua força física. Ela treinava intensamente para sustentar o próprio peso e realizar acrobacias aéreas. A musculatura desenvolvida era essencial para a segurança e desempenho nos espetáculos. A imagem ficou marcada como um raro registro da exigência física por trás do circo. Na década de 1920, uma mulher foi fotografada lavando um jacaré de estimação na Califórnia. O animal era mantido como parte de atrações exóticas comuns na época.
A cena mostra o uso de escova e água como se fosse um cuidado doméstico comum. O registro chamou atenção pelo contraste incomum entre perigo e rotina. Em 1945, cientistas desenvolveram um dispositivo experimental conhecido como The Gadget. Ele foi criado durante o Projeto Manhattan. O equipamento foi testado no deserto do Novo México, marcando um avanço científico significativo. O experimento abriu caminho para uma nova era que mudaria a história mundial. Em 1922, arqueólogos revelaram a tumba quase intacta de Tutankhamon no Egito. O achado foi liderado por Howard Carter após anos de busca no Vale dos Reis. Dentro, foram encontrados objetos preservados por mais de 3.000 anos. A descoberta se tornou uma das mais importantes já feitas na arqueologia. Em 1959, um grupo de montanhistas iniciou uma expedição nos Montes Urais, na então União Soviética. A jornada seguia condições extremas de frio e vento intenso na região conhecida como Passo Dyatlov. Dias depois, o acampamento foi encontrado abandonado em circunstâncias incomuns. O caso se tornou um dos mistérios mais discutidos da história moderna. Em 1940, um garoto foi fotografado lendo em meio a pilhas de livros espalhados. O ambiente revela uma livraria desorganizada, com exemplares acumulados por todos os lados. Mesmo no caos ao redor, ele mantém o foco total na leitura. Em 25 de dezembro de 1940, famílias celebraram o Natal dentro de um abrigo subterrâneo em Londres. O local era usado para proteção durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Mesmo nesse cenário, pessoas se reuniram para manter a celebração e o senso de normalidade. Em 1926, a cientista Marie Curie visitou o Brasil durante uma viagem internacional. Ela veio ao país para promover pesquisas científicas e fortalecer instituições ligadas à área nuclear. A visita marcou um momento importante de aproximação científica entre o Brasil e a pesquisa mundial. No início do século XX, famílias costumavam registrar momentos importantes em estúdios fotográficos. A imagem mostra um casal posando formalmente ao lado de um bebê, em um retrato cuidadosamente composto. Esse tipo de fotografia era valorizado como um registro duradouro da vida familiar na época. Em 1889, um homem foi fotografado com uma condição médica rara, que causava grande inchaço na cabeça. Na época, registros assim eram usados para estudo e documentação de doenças pouco compreendidas. A imagem ficou conhecida como um exemplo dos desafios da medicina naquele período. Em 1857, um daguerreótipo foi recuperado do naufrágio do SS Central America. A imagem mostrava uma jovem desconhecida e permaneceu décadas no fundo do oceano, junto aos destroços. Quando foi encontrada, acabou sendo vendida por mais de $70.000, tornando-se uma das fotos mais valiosas já recuperadas do mar. Em 1917, alguns dirigíveis ainda não possuíam cabine fechada para os pilotos. Os tripulantes viajavam expostos, presos a estruturas abertas abaixo do balão. A imagem revela como os voos naquela época exigiam resistência em condições extremas. Em 1930, jovens participaram de uma corrida incomum com leitões em uma praia da Califórnia. O evento fazia parte de atividades recreativas populares em áreas litorâneas na época. A cena chamou atenção pelo caráter inusitado e pelo tipo de entretenimento daquele período. Em 1915, grandes estoques de vinho eram mantidos pelo exército da França durante a Primeira Guerra Mundial. A bebida fazia parte da rotina dos soldados, sendo distribuída regularmente nas frentes de combate. O registro mostra a escala impressionante desse abastecimento em meio à guerra. Uma foto rara mostra Albert Einstein ainda criança, por volta dos 3 anos de idade. Na época, ele ainda estava longe de se tornar um dos maiores cientistas da história. O registro chama a atenção por mostrar um início comum de alguém que marcaria a ciência mundial. Em 1923, um veterano da Primeira Guerra Mundial foi fotografado pedindo ajuda nas ruas. Muitos ex-soldados enfrentaram dificuldades para se reintegrar após o fim do conflito. A cena evidencia as consequências sociais que permaneceram mesmo após a guerra. Em um hospital,
Um paciente em coma apresentou reação após ouvir a voz da própria mãe. Casos assim são estudados por especialistas para entender a resposta do cérebro a estímulos familiares. O episódio chamou atenção por sugerir que a audição pode permanecer ativa mesmo em estados profundos. Em 1948, aviões dos Estados Unidos levaram alimentos para Berlim Ocidental durante um bloqueio. A operação ficou conhecida como Ponte Aérea de Berlim. A cena mostra moradores saudando as aeronaves que garantiam suprimentos essenciais à cidade. Em 1929, concursos de beleza já faziam parte dos eventos sociais no Brasil. A vencedora representava padrões estéticos e elegância valorizados na época. O título já mostrava como esse tipo de competição ganhava espaço no país. Em 1915, tropas italianas transportavam equipamentos e suprimentos em áreas íngremes dos Alpes. Durante a Primeira Guerra Mundial, até animais e armamentos eram içados por cordas nas montanhas. As operações exigiam esforço extremo em um dos terrenos mais difíceis do conflito. Em 1938, um novo tipo de esqui com vela foi testado em St. Moritz. A ideia usava o vento para impulsionar o esquiador sobre a neve em alta velocidade. A proposta chamou atenção, mas nunca se tornou um esporte popular. No final do século XIX, casais Inuit utilizavam métodos diretos para lidar com o frio intenso na Groenlândia. Aquecer o corpo com contato físico era uma prática comum em ambientes congelantes. O costume mostra como a sobrevivência dependia de soluções simples em condições extremas. Em 1890, uma criança foi fotografada com uma condição congênita que afetava a pigmentação da pele. O caso foi documentado no Utrecht para estudo médico. Na época, registros assim ajudavam a ampliar o entendimento sobre doenças raras. Em 1915, um soldado da França chamou atenção por sua flexibilidade incomum. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele demonstrava essa habilidade diante de outros militares. A situação se destacou por mostrar um momento incomum em meio à rotina militar. No início do século XX, mulheres já participavam de competições atléticas em diferentes países. Mesmo com limitações sociais da época, elas treinavam e competiam em provas de velocidade e salto. A presença feminina no esporte começava a desafiar padrões estabelecidos. Nos anos 1890, viagens já faziam parte da vida de alguns grupos durante a era vitoriana. Roupas e acessórios refletiam estilo, identidade e função durante os deslocamentos. A forma de viajar também expressava diferenças sociais e culturais daquele período. Em 1951, mulheres participavam de aulas voltadas ao aprendizado de tarefas domésticas. O ensino incluía técnicas de passar roupa com precisão e eficiência. Essas práticas refletiam expectativas sociais bem definidas para a época. Um dos pioneiros do radar acabou recebendo uma multa por excesso de velocidade anos depois. A tecnologia que ajudou a desenvolver passou a ser usada justamente para medir velocidade nas estradas. A situação chamou atenção pela ironia envolvendo sua própria invenção. Em 1945, uma explosão nuclear atingiu a cidade de Nagasaki nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. O impacto marcou um dos episódios mais decisivos do conflito. O acontecimento mudou o rumo da guerra e influenciou a história mundial nas décadas seguintes. Em 1930, as praias de Ipanema e Leblon tinham poucos imóveis e áreas ainda pouco ocupadas. A paisagem era marcada por vegetação e construções isoladas ao longo da orla. A região ainda estava longe de se tornar uma das áreas mais valorizadas do Brasil. Em 1905, uma geisha foi fotografada no Japão antes de arrumar o penteado tradicional. O cuidado com os cabelos fazia parte essencial da preparação estética dessas artistas. O processo podia levar horas e exigia técnicas específicas preservadas ao longo do tempo. Em 1913, membros da Blackfoot foram fotografados no Parque Nacional Glacier. A presença deles na região refletia uma ligação ancestral com aquelas terras. O momento evidencia a continuidade cultural, mesmo diante das mudanças daquele período. Nos anos 1950, mapas e projetos de engenharia ainda eram desenhados totalmente à mão. Cada linha exigia réguas, esquadros
e muita precisão em folhas enormes espalhadas pelo chão. Um erro pequeno podia obrigar o trabalho a recomeçar quase do zero. Essa fotografia teria sido registrada em uma fazenda isolada, longe de áreas urbanas. Relatos mencionam práticas incomuns envolvendo resistência física e flexibilidade. Até hoje, não há confirmação sobre a origem real ou autenticidade desse material.